Se você jogou algum jogo da série Arkham, você sabe que todos têm o seu charme, mas o Arkham Knight é muito diferente de todos os outros. Ele é mais intenso, mais ambicioso e muito mais cinematográfico. E pra mim ele é o melhor da franquia. Ele até pode ter os seus problemas, mas a experiência como um todo é tão épica que eles acabam ficando pequenos no meio do caos que é ser o Batman nessa história. E logo de cara a ambientação já mostra que o buraco é muito mais embaixo. Olha essa cidade, que perfeição que um jogo de 2015 conseguiu fazer. Aqui a Gotham tá completamente mergulhada no medo, com a ameaça do espantalho dominando a cidade e forçando a evacuação dela. Ou seja, não tem civil nenhum andando pelas ruas, só criminoso, vilão e capanga destruindo Gotham. E isso muda o clima completamente. A cidade ela tá viva, mas tá hostil, suja, quebrada e muito mais sombria. Parece que Gotham nunca foi tão Gotham. E é aqui que a história brilha. O jogo não é sobre enfrentar os vilões, é sobre o psicológico do Batman. Ele tá no nível de ponto de ruptura. Ele tá cansado, sendo perseguido e pressionado por todos os lados. O espantalho mexe com a mente do Batman o tempo todo e ainda tem a presença constante do Coringa como alucinação. Isso porque o vírus do Coringa ainda está no corpo do Bruce, e isso cria algumas das cenas mais insanas da franquia. A presença do Coringa como alucinação nesse jogo é uma sacada de mestre. Ele aparece o tempo inteiro comentando sobre tudo, provocando e manipulando o Bruce. E não é de forma gratuita, ele representa um lado mais sombrio do Batman, um lado que ele não pode deixar escapar. E o jogo explora muito bem essa dualidade, porque você fica com uma dúvida constante de será que o Bruce ainda vai resistir até o final dessa história. E aí também já entra um dos pontos mais fortes desse jogo, os personagens, porque todo mundo nesse jogo tá sempre em conflito. O Asa Noturna, Oráculo, até o Jason e o Gordon, ninguém tá 100% alinhado, todo mundo tá meio quebrado, tentando sobreviver da própria maneira. Isso adiciona uma carga emocional gigante pra história, tem consequências, tem peso e tem decisões muito difíceis. Não é você só sair socando bandido, é sobre como você vai lidar com tudo que tá acontecendo. Agora vamos falar do fatídico Batmóvel, porque é impossível ignorar ele no vídeo do Arkham Knight. O Batmóvel virou praticamente um segundo protagonista, e aqui vai a minha opinião muito sincera. Por incrível que pareça, eu gostei. Não de tudo, óbvio, tem hora que realmente o jogo exagera. Tem missão que força demais o uso dele, como se quisesse justificar a existência do Batmóvel a qualquer custo. Mas quando ele funciona, cara, é incrível. Dirigir pela cidade em alta velocidade, fazer drift, sair do carro no meio do pulo e planar já batendo nos inimigos, cara, isso é muito Batman. O problema real tá nas partes de batalha com ele, naquele estilo tanque de guerra. Mas é aquilo, não estraga a experiência, só poderia ter sido melhor equilibrado. No geral, ele adiciona uma nova camada ao gameplay. E também ajuda a dar aquele ar de último jogo, sabe? Porque tudo aqui é super dimensionado, como se fosse uma grande despedida. Outro ponto que merece muito destaque é o sistema de combate, porque ele ainda continua fluido, responsível e simplesmente viciante. As transições entre os golpes, contra-ataques e os usos dos gadgets também continuam incríveis. E aqui eles também adicionaram o Dual Play, onde você alterna entre os personagens no meio da luta, tipo Asa Noturna e a Mulher Gato, e isso deixa o jogo muito mais cinematográfico, consequentemente muito mais divertido de assistir e jogar. Visualmente o jogo é uma obra de arte, a chuva constante, os reflexos, o uso da luz e da sombra, tudo contribui para esse clima no ar, misturado com tecnologia de ponta. Gotham é linda e assustadora ao mesmo tempo. Cada rua tem um detalhe, um neon piscando, uma sirene distante, e tudo isso mergulha você de cabeça na atmosfera. E a trilha sonora, cara, a trilha sonora é incrível, ela acompanha perfeitamente cada momento, seja a tensão silenciosa das missões stealth ou na pancadaria pesada contra os chefes. E falando nos chefes, eles aqui não são os mais memoráveis da franquia, mas a narrativa compensa. A presença do Arkham Knight, esse novo inimigo misterioso, move a história com força, mesmo que a identidade dele acabe sendo meio previsível pra quem manja de HQ. O jogo trabalha bem o mistério e os conflitos internos que ele representa pro Batman. Mas mesmo o jogo dando bastante atenção pra esses conflitos internos, parece que falta alguma coisa. Quem assistiu a animação do Batman contra o Capuz Vermelho vai entender do que eu tô falando. Se você não assistiu, cara, assista. Pra mim é uma das melhores animações do Batman. E depois desse ápice todo chega o final do jogo, que é um final muito bom, um encerramento que arrisca, que fecha o arco do Batman de uma forma muito corajosa. Pode dividir opiniões? Pode, mas é coerente com tudo que foi construído ao longo do jogo e da franquia inteira. Isso tudo até o lançamento do jogo do Esquadrão Suicida, né? Mas mais pra frente no canal talvez eu disserte melhor sobre ele. E uma das coisas que mais me impressiona em Arkham Knight é como ele te faz sentir o peso de ser o Batman. Não só pela narrativa, mas pelo design. A cidade não é só um cenário, ela reage com os capangas, comentam os seus movimentos, tem medo e às vezes até zoam quando percebe que você tá hesitando em atacar ele. E isso tudo cria uma sensação constante de vigilância. O jogo inteiro faz questão de relembrar que Batman é uma figura mitológica em Gotham, mas que também está à beira de desmoronar como ser humano. E o detalhe é que essa tensão não vem só
só de fora, vem de dentro. O jogo mergulha na psicologia do Bruce Wayne de um jeito que os anteriores não se aprofundaram tanto. Ele é um homem tentando manter o controle total em um mundo que está claramente ruim. O vírus do Coringa não é só uma ameaça física, é uma metáfora muito clara para a perda de identidade e para a erosão mental do Batman. Em vários momentos, a linha entre o Batman e o vilão fica perigosamente tênue. O mais louco é que o jogo te força a lidar com isso ativamente. Não é só assistir a queda do Batman, é participar dela, das alucinações e as decisões que ele toma. Você percebe que tá jogando com alguém que está ficando esgotado, alguém que não sabe ainda se acredita na própria missão. Mas ao mesmo tempo, o jogo te entrega o Batman mais poderoso da franquia. Ele tem gadgets pra tudo, e o Batmóvel responde como uma extensão do corpo dele. Ele domina os ares, os telhados e até os becos. Isso tudo cria um contraste genial. Você tá no auge da habilidade, mas no fundo sabe que tá vivendo o fim dessa era. O fim do mito. É um jogo sobre despedida, só que disfarçado de apoteose. A presença do Espantalho como vilão principal também foi um acerto absurdo. Ele não é o mais físico ou mais carismático, mas ele é o mais cerebral. Ele destrói o Batman de dentro pra fora, usando o medo como arma, como uma linguagem. O jeito como ele expõe a identidade do Batman pro mundo, como ele brinca com a insegurança e a culpa do Bruce, dá uma sensação de terror constante. Com ele, Gotham vira um pesadelo do qual você não consegue acordar. E no meio disso tudo, o jogador é convidado a refletir sobre algo maior. Até onde vai esse controle? Até onde uma figura como o Batman consegue resistir antes de se perder completamente no papel? Arcanite não responde nenhuma dessas perguntas de forma fácil. Ele te dá imagens, emoções e dilemas e te deixa sair do jogo com essa dúvida constante queimando na sua mente. E o que faz esse jogo se destacar não é só o escopo, mas a maneira como ele traduz o conceito de fim em cada detalhe. Esse não é um jogo de origem, não é um jogo sobre ascensão, é sobre o fechamento. E por causa disso existe um clima constante de urgência silenciosa, como se tudo tivesse prestes a se colapsar, e o jogo nunca tenta disfarçar isso. Desde o começo você sente que está testemunhando o último ato de uma longa história. E uma das coisas mais subestimadas nele é o ritmo com que o jogo conduz o jogador emocionalmente. Ele sabe quando te dar espaço e sabe quando tem que te encurralar. Não é só sobre ação e progressão, mas sobre como cada missão vai quebrando a armadura emocional do personagem. E quanto mais o jogo avança, mais ele te suga para esse estado mental de exaustão, de paranoia e desconfiança. O jogo também deixa claro, sem precisar dizer em voz alta, que o próprio Bruce Wayne está se apagando aos poucos. Não é só uma identidade dupla, é uma dissociação completa do homem dentro da máscara. As raras vezes em que você vê o Bruce Wayne são bem desconfortáveis, deslocadas, quase como se aquele cara fosse só uma lembrança. O verdadeiro personagem já é a sombra. Gotham está segura. Obrigado, Bruce. E isso faz muito sentido, porque como a gente sabe, o Bruce Wayne nunca se disfarçou de Batman, o Batman que se disfarça de Bruce Wayne. E por trás de toda essa psicologia da campanha principal, também temos as DLCs de Arcanite, que são um capítulo à parte, mas não são só conteúdos extras. São fragmentos de uma história maior que escorrem pelas bordas do jogo principal. Matter of Family, por exemplo, com a Batgirl, tem um tom bem mais contido, mas extremamente simbólico. Ali você sente a ausência do Batman e percebe o peso que ele deixa nas pessoas ao redor. A Bárbara não tá apenas tentando combater o crime, ela tá tentando preencher o vazio que ele representa. Isso é muito poderoso, porque mostra o impacto que ele causa mesmo quando não está presente. Já os episódios como Robin, Asa Noturna, Mulher Gata e Capuz Vermelho, cada um desses mini arcos traz não só novos estilos de gameplay, mas também perspectivas novas sobre a própria luta contra o crime em Gotham. Porque quando o jogo acaba, você fica pensando, quem será que vai cuidar de Gotham agora? E claro, também tem o epílogo, que é a temporada de infâmia. Essa DLC do Asa Noturna talvez sejam as mais relevantes, porque dá uma sensação de que o universo de Arkham ainda tá se desenrolando, mesmo depois do jogo acabar. E esse epílogo traz de volta personagens clássicos, como o Ra's al Ghul, o Crocodilo e o Senhor Frio, e também o Chapeleiro Louco. Mas cada um deles aparece como uma espécie de espectro, nada ali é vibrante. Tudo fica com gosto de fim, de melancolia, de uma coisa mal resolvida. Eles são peças de um quebra-cabeça emocional que mostra o que vem depois do trauma, depois do símbolo, depois do silêncio. E é essa sensação de que o mundo continua girando, mesmo depois da queda, que deixa o universo de Arcanite ainda mais pesado. Se você curte a série Arkham, esse jogo aqui é obrigatório. E se nunca jogou, talvez seja a hora de encarar Gotham de frente. Por aqui não tem volta, só escuridão e o peso de ser o cavaleiro das trevas. Mas deixe aí nos comentários o que você acha de Arcanite. Curtiu o final? Acha que exageraram no Batmóvel? Comentem aí que eu adoro ver o comentário de vocês. Muito obrigado se você escutou até aqui e até um próximo vídeo. Como eu, você. Manda em brasa, rapaz. Me leva pra casa.
asilo. Não está sozinho no asilo. Anarquia pura, foi demais. Apesar de tudo, você não curtiu. Tô em você, bem na sua cabeça. E eu que rio agora em Arkham City. Matei sua mina, que era linda.